Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo ou livro novo. Incipit, um dark romance por Leonor Carvalho. Capítulo 8. Noturno Opus. Emilia Grey. 7 anos antes. Já pode ir embora. Dante continuava paralisado, suas mãos nos bolsos da calça desgastada, os cabelos tonalizados em petróleo esvoaçando pela ventania de outono atravessando a rua. A minha casa era grande. Meus pais tinham dinheiro o suficiente para comprar uma moradia enorme naquela cidade pequena. Claro que era surpreendente, mas, para mim, era só desnecessário. Por que você está me tratando como se eu fosse um cachorro? Eu não trataria um cachorro assim. Acho que seria melhor. Dante elevou as suas sobrancelhas. Você está muito engraçadinha. Um pouquinho brinquei, sorrindo. Mas agora vai embora. Por quê? Já cheguei em casa. É melhor você não ficar por perto. Faulkner encarou-me por alguns segundos. Você parece estar com medo. Seus passos encolheram a nossa distância. Estremeci. Por que será? Só não quero problemas. Por que teríamos problemas? Seus pais não gostam que tenha amizades. Engoli secamente. Dante, vai. Ele ignorou. Fiz uma pergunta básica que requer uma resposta básica igual exigiu. Você sabe. Dante analisa-me de cima a baixo, suas íris negras vasculhando por uma abertura. Um calafrio ria pelos meus ossos, tremendo a minha base e sacudindo minha mente. Sou o seu segredinho, Grey. Ou estou brincando de esconde-esconde sem saber? Perguntou pensativo. Nada disso. Você tem alguém que goste? Um namorado? Não? Atalhei de imediato. As palavras entalavam-se na traqueia, tímidas e receosas, no entanto forcei que tomassem um sol. Eu gosto de estar apenas com você. Eu queria me enterrar num buraco depois da confissão, porém Dante pareceu não dar a devida importância. Aquele Daniel? Semicerrei as pálpebras. O que tem Daniel? Faulkner sondou meu rosto, até que deu de ombros e retornou a admirar a casa, mantendo a sua postura. Ele gosta de você. Ele não gosta de mim, contrariei. De onde tirou isso? Dante deu de ombros. Ele cortava a conversa ao meio como se eu fosse entender a ordem de pensamentos da sua mente. Daniel é muito falador. Muito chato, na verdade. Ele é um amigo fofoqueiro. Fala sempre de você e dos garotos. Dante me examinou curioso. Mas é um cara legal. Não quero ouvir você o elogiando na minha presença, suspirou. Não estou elogiando. Estou ditando fatos. Guarde esses fatos para você, ordenou, impertigando seu malar. Mas... Identifiquei um carro cinzento reaparecendo no limite da estrada. Meu coração iniciou uma batucada estrondosa e o meu tom de pele mudou pelo susto. Dante, vai embora. Por favor, pedi. O meu pai está ali e... Ele girou a cabeça na direção que os meus olhos não se desgrudavam. Contudo, seus pés criaram raízes naquele chão. O desespero correu duro nas minhas veias, por isso puxei-o entre a parede e os arvoredos, impedindo que o meu pai, quando saísse do carro, nos visse. Dante o seguiu com o olhar até que abriu a porta e entrou em casa. Quando o tranco estalou e a segurança voltou, o seu rosto tomou uma forma diferente. Suas linhas de expressão acidificaram e vejo traços de raiva espelhando em cada milímetro. Achei que você estivesse brincando. Um ponto de interrogação formou na minha testa, mas ele completou. O quão falsa é a sua amizade, Emilia? Ela não é falsa, mas... Diga alguma coisa que não envolva um mas, Grey retorquiu. E talvez eu use uma palavra melhor. Ele preparava-se para sair, no entanto eu o impeço. Dante. Espera. Vamos conversar. Os seus pais falam de mim para você. Não? A cidade inteira fala sobre como você é violento e... Engoli em seco. Um assassino. Houve uma pausa estranha na sua respiração. Você acredita nos boatos, ele afirmou, mais para si do que para mim. Além de ter medo de mim, você tem vergonha. Balancei a cabeça em negação, procurando contrariar cada palavra. Não? Eu não quero problemas para você. Dante riu desajeitadamente. Eu não tenho medo das consequências. Não tenho nada a perder. Não é porque ninguém se preocupa com você que eu não me preocupo. Exclamei, rompendo minha garganta. Não fale como se soubesse alguma porra sobre mim. Dante reagiu de imediato, a raiva emanando nele empurrou meu corpo que cambaleou para trás e colou minha bunda no chão. Mordi a boca para suprimir a dor, e nivelei nossos olhares. Em reflexo, observei como os olhos de Dante constataram algo que doeu em si e, mais uma vez, ele riu nasalmente em sarcasmo. Faulkner não deu espaço para mais conversa, e sem se preocupar em me levantar, deu as costas. Não sabia o que pensar, no entanto, fui irracional em pôr-me de pé e gritar com todos os meus pulmões. Eu vejo você há muito tempo. A minha melhor amiga fala que eu sou louca por querer ser sua amiga, mas eu sempre quis te conhecer. E você não deixa. Você fica escondendo coisas de mim e, sim, isso me faz ficar com um pouco de medo. Dante paralisou e eu aproveitei para trabalhar meus pulmões e recuperar o fôlego, assim como a dignidade. Eu observava Dante desde o dia que o vi pela primeira vez no parque e me alertaram do perigo que ele exalava. Como aquelas mãos que envolviam a bola de futebol americano teriam sido capazes de matar alguém. Mas a verdade é que ninguém sabe o que realmente aconteceu. O que levou Dante a ser um garoto sozinho, completamente à mercê do que a vida quer dele. Portanto, eu queria conhecer o real.
quem Dante Faulkner realmente era. As pessoas falam que eu matei alguém, pronunciou, tornando-a ficar de frente para mim. Meus ossos arrepiaram, mas fui capaz de manter a postura. Você disse na floresta que me queria viva. Seus pés se moveram. E se eu mudar de ideias? Engoli secamente. Eu mudo de ideia sobre você também. Se eu apenas quiser você para um propósito maldoso. Não há nada de maldoso em querer alguém por perto, porque eu também. Talvez eu também tenha um motivo para querer manter você para mim. A confissão saiu tão rápido que eu não consegui engoli-la. Era como se a pouca dignidade que eu ainda tinha caísse entre os meus dedos como areia. Dante não demonstrou abalo, mas sua voz tornou-se rouca e cruel. Esses pensamentos que tem em relação a mim. Não devia dizer em voz alta. Engoli em seco. Por quê? Porque não é o tipo de coisa que uma garota como você deveria dizer a um cara como eu. Mas é o que eu sinto. E o que não deveria sentir. Não gostei de como ele queria mandar nos meus sentimentos. Você não pode controlar o que sente. Dante riu. Todos podem. Só não querem. Balancei a cabeça, afastando-me. Você apenas não descobriu algo que valesse a pena sentir mesmo que você não possa. Dante olhou para mim como um desafio. Não havia vocabulário para descrever a imensidão de coisas que eram para ser ditas. Faulkner tinha muito a esconder. Eu sentia em meus ossos como se gelo deslizasse sobre eles. E eu tinha muito a sentir. Muito a oferecer a Dante, com toda a fantasia que surgia em minha mente antes de dormir. Eu o queria como amigo. Queria que ele estivesse perto de mim sempre. E eu queria acreditar que é recíproco com a mesma intensidade. Emilia Gray, o meu nome saiu em deboche, a risada brincando entre as sílabas. Mas quem é você que, avançando na escuridão da noite, tropeça em meus pensamentos mais secretos? Nenhuma palavra deixou minha boca. Dante havia mexido com um pedaço meu que claramente se tornou dele. Não estava acreditando que ele teria recitado Romeu e Julieta. Aquilo acendeu uma chama no meu estômago e alimentou as borboletas que já viviam lá. Os meus sentidos entraram numa sintonia caótica. Eu ia desmaiar. Meu Deus, eu estava sentindo mais do que queria. Abalei você? Perguntou com arrogância. Esse é o problema, Emília. Posso não sentir nada, mas sei fazer você sentir e não deveria acontecer. Meu coração estava falhando várias vezes seguidas. Ele não conseguia fazer o seu trabalho porque Dante estava descontrolando uma das poucas coisas que o ser humano conseguia concretizar involuntariamente. Está enganado, disse, nervosa. Ele suspirou. A sua teimosia é um pé no saco. Suas mãos voltaram a se esconder nos bolsos. Vou te apresentar o meu verdadeiro eu, mas não diga que não te avisei. Não diga depois que se arrepende. Eu estou te trancando para sempre na minha vida. Você está assinando a sua sentença de morte. Ele não conferiu se eu fui atrás, quando começou a andar. Mas eu fui. Eu sempre ia. Nós andamos debaixo do sol. A pele de Dante era linda. Eu admirava a sua pele branca, pequenas manchas e sinais que se espalhavam pelos braços descobertos. Ele tinha algo parecido com sardas. Achava bonito? Passamos pelo parque, jornadeando ao orfanato. Tivemos que passar pela casa de Kailen. Receei tombar com ela e levar um esporro da minha melhor amiga. Sua louca, porque você está com o assassino. Eu sabia exatamente as palavras e a entonação que Kailen usaria se me visse rumando para não sei aonde com Faulkner. Apesar de aparentar não me importar com as consequências, compreenderia o motivo de não me quererem ao seu lado. No entanto, eu sentia como se valesse a pena o esforço. Dante era uma caixa de coisas que nunca tive. Você ainda está viva? Perguntou. Claro que sim. Eu aguento. Ainda dá tempo de você voltar atrás, aconselhou com aquela sua entoação ameaçadora. Não quero, firmei, roubando a sua atenção com um olhar de lado provocador. Engoli secamente quando me dei conta que já havíamos caminhado o suficiente para alcançar o outro lado da cidade. Não é tão movimentado, muito menos habitado. Era um lugar seco, com um cheiro intenso de plantas queimadas e mortas. Um arrepio atingiu o meu cérebro que claramente lançou alertas, no entanto, o meu instinto de sobrevivência chegou ao seu máximo quando vislumbrou a habitação que Dante me trouxera. Isso é um laboratório antigo, sim, me cortou, enfiando sua mão no bolso e retirando uma chave pequena. Ele abriu o portão de ferrugem velha. E um antigo lugar para experiências humanas. Por que você tem a chave daqui? Indaguei, colocando os meus neurônios para funcionar. Não deveria ser fechado para a polícia. Dante liberou uma gargalhada forte, assustando os poucos pássaros que picavam o chão atrás de comida. Você é ingênua. Mas... Faulkner virou-se para mim, sua feição trazendo uma carga de sentimentos aos quais eu não tinha conhecimento. Era como se pegassem na minha alma e a afogassem numa maré de emoções transtornadas. Mas Dante não disse nada. Sua boca estava fechada em uma linha. O seu silêncio era alto, conversando com o meu medo. Ele se aproximou, contornou meu corpo, e pegou em meus cachos. Não sabia o que fazer, porém, tive uma queda quando percebi que ele estava prendendo os meus cabelos. Dante estava domando o meu cabelo cheio e com um laço fez questão de que não sobrasse nenhum fio solto. Quando ele terminou, senti os seus dedos alcançarem a minha saia. Dei um gritinho silencioso, no entanto, notei que ele dobrou o tecido da roupa para que ficasse mais curto. Estava com uma saia branca ligeiramente comprida, e depois da sua atitude, havia ficado acima dos meus joelhos.
Você é pura, Grey. Não quero que você se suje porque tudo aqui é podre, pronunciou. Mas espero que se lembre, quando for para casa, que eu tentei que você não se sujasse das mesmas manchas de sangue que eu. Se eu estava pronta para falar algo, as palavras dissiparam em esquecimento. Nós finalmente chegamos ao laboratório antigo. Os pelos da minha pele se eriçaram e eu me abracei como forma de proteção. Mesmo ainda estando de tarde, havia pouca luminosidade atravessando o espaço. O corredor era longo e havia várias portas pela passagem. Os tons vermelhos e pretos tomaram conta da minha sombra e das paredes. Havia sons de ferros, metais se batendo. Quemas guinchando e risos longínquos. Certamente eu estava ficando tonta e completamente paranoica. Algumas paredes tinham coisas escritas. Uma delas me marcou. Sitius. Altius. Portius. Me perguntei que língua era aquela. Dante novamente deu uma conferida em mim, e eu tentei me mostrar o mais firme possível, porém levei um susto quando os meus olhos deram de cara com Vance pendurado numa das barras de metal, como se fosse uma coruja de cócoras entretido com Sudoku. Seus olhos esverdeados encontraram-se com os meus e senti como se ele estivesse pedindo um pedaço do meu corpo. Ele era estranho. Sua encarada nos perseguiu até eu me distrair com o fato de Collie estar deitado numa cama velha, em um dos quartos com a porta aberta. Ele estava lendo o que parecia ser um caderno, porém havia sido interrompido pela minha chegada. Ao contrário de Vance, seus olhos eram transparentes o bastante para deixar claro que não gostou de me ver. E o pulo da cama para o chão foi o suficiente para que eu desse passos mais rápidos. Que porra está acontecendo aqui? Esbravejou. Ei, Faulkner, por que você a trouxe? Evitei olhar para trás, no entanto, foi em vão já que ele nos alcançou e me empurrou contra a parede. Dá-o fora daqui, sua burra de merda. Collie rangeu os dentes, sua pele pálida se tornando encarnada. Meu coração explodia em minha boca com medo da reação. Minhas costas doíam pela força bruta que aquelas mãos finas tinham. Dei uma olhada em Collie e depois em Dante que somente encarava a cena. Ele pedia por uma reação minha, no entanto, eu só estava paralisada contra a parede como se fizesse parte dela. Não? Não me xingue. Guinchei, tremendo com as palavras. Collie suspirou alto e sacudiu os seus cabelos. Você é uma idiota. E você é um outro idiota. Que merda é essa? Quem autorizou que ela entrasse? Sua questão já era direcionada a Faulkner. Que eu saiba, quem manda aqui sou eu, disse rígido. Ficou evidente o desgosto da resposta. Collie diminuiu os centímetros que havia de distância entre eles e murmurou. Não é porque você salvou a minha bunda que eu preciso aceitar você trazendo a burguesa para cá. E se ela nos ferrar? Dante conduziu seus orbes para mim. Ela não vai. Como tem certeza? Porque ela sabe das consequências. Ora, ora. O que a princesa está fazendo aqui? A voz de Asher ecoou e ele chega juntamente com Jashon. Tanta gritaria. É uma luta de cavalheiros para ver quem fica com a donzela. Cala a boca, seu filho da puta. Collie disparou. Ele tem razão, Jashon apoiou. O que a Emília está fazendo aqui? Incompetente como eu era, somente desviei o olhar para Faulkner. Ele não parecia intimidado, nem dava sinais de que iria voltar atrás. Você veio à procura de um pacto, Collie cuspiu. Você vai viver com isso para o resto da sua vida. Minha coluna sentiu um arrepio cortante e glacial. Dante não abriu a boca. Apenas inclinou a cabeça em sinal para que eu avançasse e eu o segui, com receio do que os três rapazes poderiam fazer com as minhas costas livres. Eu estava com medo. Dante rumou até o final do corredor e empurrou uma porta, que levava a uma escadaria. O lugar era escuro e sujo o bastante para ter uns ruídos de ratos. O interruptor foi ligado e a área foi iluminada o suficiente para perceber manchas e objetos espalhados. Porém, a atmosfera era pesada. A minha caixa torácica expandiu abruptamente para ser capaz de suportar o meu coração selvagem. Ainda assim, me permiti ir até o fim, observando Dante abrindo uma porta estranha em uma das placas do chão. Havia mais escadas. Desta vez, o silêncio assombroso foi esmagado por sons de fome e de medo. Dante não questionou. Ele me encarou e, por fim, desceu as escadas. Caminhei com ele, sabendo que a cada degrau, eu estaria deixando para trás o que conhecia de mim. E quando alcancei o chão, eu soube quem era Dante. Eu soube realmente de quem as pessoas temiam. De quem eu deveria temer. Eu entendi o quanto eu estava suja e nada limparia o que manchei. O refluxo de vômito chegou tarde, mas empurrou o que o meu estômago não aguentava. E a cada vez que eu vomitava, mais repulsa eu sentia. O cheiro, a imagem, a dor de saber que eu sempre estive errada. Precisei ver um amontoado de corpos para comprovar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eram 6 corpos mortos amontoados e um vivo prestes a falecer também. Eu não conhecia o homem, mas ele estaria na casa dos 40, embora fosse difícil de distinguir pelo estado subnutritivo dele. Quando terminei de expelir, Dante se agachou ao meu lado e tirou um lenço do seu bolso, limpando os cantos da minha boca. Só quando os seus dedos passaram pelos meus olhos, notei que estava chorando. Compulsivamente. Em desespero. Com medo. Com raiva. Como? Aquele espaço era sórdido. Ao respirar o ar, sentia como uma substância letal alojasse nos meus pulmões e abrisse feridas nele. Criasse um tipo de câncer diferente. Esse sou eu, Grey. Não sou o que os outros falam.
Não sou o garoto de 15 anos que foi capaz de matar o sequestrador. Sou aquele que matou muitos mais do que alguma vez você verá vivos. Aquele que empurrou 4 caras para me ajudar a decidir o que eu acho justo. Sujo. Doente. Assassino. Tudo isso que você está pensando e muito mais. Meu peito batia mais rápido a cada frase dita por ele. Virei para o homem anoréxico que guinchava pela minha ajuda, com a boca fechada. Seus olhos imploravam. Ele não tinha um braço. E sua perna estava quebrada. Se ele estava vivo ainda, era porque todos os ferimentos foram feitos recentemente. Por Dante. A carga de vômito voltou novamente, mas desta vez contive com a boca, encarando as 4 sombras que também lá estavam. Vance. Cole. Asher. Jashon. Eu tinha 5 garotos me encarando veemente. Mas a escuridão tinha tapado parte da minha visão, portanto era como se eles tivessem rostos vazios. Por quê? Era tudo o que eu era capaz de proferir. Dante se levantou e eu ergui a cabeça para visualizá-lo. Porque o mundo nos ofereceu dor, e nós vamos devolver com vingança e sangue. É o que fazemos. É o que somos. As pontadas de dor na minha cabeça eram como agulhas. Meu cérebro estava sendo cozido sem anestesia. Meus olhos estavam sendo amaldiçoados sem proteção. O cheiro ainda revirava os meus intestinos. E agora, com o meu vômito, estava mais nauseada. Eu olhava para um servo. Eu acreditava que ele estava sendo instruído. Não era por um incentivo próprio. Seria pelos garotos. Seria por Cole. Vance. Ainda assim, não poderia crer que as suas mãos poderiam fazer alguém sangrar. Elas me seguravam, deslizavam em folhas de papel limpas de livros românticos, limpavam as minhas lágrimas e poderiam tocar violino. Não eram capazes de assassinar ninguém. Não tiravam vidas. Tinha que ser mentira. A atmosfera daquela área tornou-se insuportável de respirar. Asfixiava-me. Analisei mais uma vez os cadáveres notando que estavam abertos, a carne exposta extraindo um odor letal. A falta de dentes, línguas cortadas, pedaços de membros como dedos e até mesmo 2 órgãos dilacerados. Oh, Deus! Não fui capaz de aguentar mais um segundo sequer, então me levantei e rumei para fora. Vomitava enquanto dava um passo. Eu chorava enquanto ainda era capaz de respirar. Jashon foi o primeiro a me perguntar se eu estava bem, mas não fui capaz de responder. Era uma pergunta tola. Sem cabimento. Eu estava bem. Eles sequer estavam bem. Andei a passos rápidos, após subir as escadarias, para fora. Me agachei de costas para uma parede e respirei o máximo de ar que os meus pulmões aguentavam. Mas nada funcionava. E quando notei que a minha saia estava manchada de sangue e restos de vômito, o meu choro foi doloroso. Não quero que você se suje porque tudo aqui é podre. Eu tinha me sujado. Mas não podia. Não podia ser verdade. Me recusava a acreditar que aquele era Dante. Contudo, o que domava o meu coração era o fato de eu aceitar mesmo se acreditasse. O que me fazia vomitar, chorar e tremer de medo era que não me importava com nada disso porque eu queria acreditar que Dante não fazia por mal. Que talvez não tivesse sido ele. Que ele estava quebrado e precisava de ajuda. Que eu poderia ajudá-lo. Eu continuaria pegando em suas mãos, mesmo que elas estivessem carregando o sangue de 1000 pessoas. E isso me fazia ser suja, doente e assassina assim como ele. Eu te avisei. A voz tenebrosa de Cole puxou os meus olhos para si. Você pode não se arrepender agora, mas quando estiver sozinha, beirando a morte por causa dele, você vai preferir ter continuado no seu mundo ridículo. Cole atirou para o meu rosto mais lenços de papel. Limpe-se e vaze daqui sem abrir a boca, porque se eu souber de alguma coisa, vou arrancar a sua língua e dar de presente para a sua família. Eu acreditei em cada maldita palavra e fugi o mais rápido que pude.